Nesses últimos dias, estamos assistindo a mais um capítulo da implosão do bolsonarismo no Brasil. E agora esse capítulo virou uma disputa, uma guerra regional, virou uma guerra estadual, né, em Santa Catarina, porque houve a proposta agora, que foi inclusive endossada pelo próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, houve a proposta de mandar o Carlos Bolsonaro para lá, para Santa Catarina, mudar o domicílio do Carlos Bolsonaro para que ele concorra ao Senado por Santa Catarina. E isso gerou, sabe, um barata-voa completo no estado, uma disputa agora entre lideranças locais catarinenses versus a centralização bolsonarista, esse espírito de seita que eles possuem e que eu quero pensar com vocês hoje, né? Eu vou começar esse vídeo aqui ouvindo duas falas da Soraya Tronic, que foi alguém que se elegeu anos atrás graças ao bolsonarismo e depois virou persona não grata. E aí ela revela, inclusive, as engrenagens daquilo que a gente já sabe, né? Porque já foi documentado na CPI das fake news, na CPI da Covid, que, sabe, da qual a Soraya fez parte, foi uma grande participante, inclusive, e também a gente viu nos atos antidemocráticos, assim por diante. Então, assim, a gente tem muitos documentos, e inclusive, quem quiser saber mais sobre isso, sobre todo esse processo de radicalização, de tentativa de golpe de Estado no Brasil, vou deixar na descrição desse vídeo aqui um link para o meu livro, lançamento desse mês de novembro, chamado O Golpe que Falhou, que conta o passo a passo da radicalização bolsonarista, a retórica bolsonarista e como eles fracassaram nesse intuito de tentar fazer um golpe no Brasil. Então vamos ouvir primeiro falas da Soraya Tronic e depois a gente vai ouvir outras falas aqui de outras figuras para entender o contexto dessa disputa, dessa briga agora, que ficou feia, a briga ficou bem feia, está mostrando aí, está revelando as entranhas do bolsonarismo e muita coisa que a gente sabe, né? Então ouçam aqui duas falas da Soraya. Eu estive lá. Eu não estou aqui reproduzindo algo que eu ouvi falar. Eu presenciei, como muitos outros que acordaram em tempo, como eu acordei. E o motivo pelo qual eu não quero debater, não faço a mínima questão, é porque, infelizmente, eu e muita gente, muitos de nós, estamos diante de uma nítida negação patológica. Nós estamos diante de uma patologia. É um fenômeno preocupante, de cunho psicológico, que vitimou muita gente em nosso país. Uma pandemia mental, que envolve características típicas de seita, e nada tem a ver com ideologia. E eu cito alguns exemplos desses sintomas de seita que muito me doem, porque pessoas muito queridas do meu convívio foram acometidas. Negação de fatos públicos e notórios. Não existe corrupção no meu governo. Há denúncias do próprio caso Luiz Miranda e seu irmão, de ameaças. Isolamento em bolha, isso é uma característica de seita, a pessoa se isola em bolhas. Devoção inquestionável ao líder, mudança abrupta de crenças e valores, visão dicotômica do mundo, maniqueísta, dependência do grupo, dominação pelo medo, vide o medo do cancelamento, o gabinete do ódio continua operando. Perda da individualidade, linguagem secreta, exclusiva. Quem se lembra da festa da Selma? Sentimento de superioridade, eu sou o Messias, impossibilidade de questionar decisões, como é o caso de Santa Catarina, em que as mulheres do partido estão sendo obrigadas a engolir uma pessoa de fora para disputar o Senado, e são vítimas do gabinete do ódio, exploração emocional, financeira e por aí vai. Essas pessoas estão envolvidas e não percebem. Elas estão envolvidas, estão enredadas em uma dissonância cognitiva coletiva semelhante a um relacionamento abusivo. E nada nesta minha vida, nada, vai fazer eu acreditar que um conservador sente que pintou um clima com meninas de 14 anos. Nada e nem ninguém na minha vida vai me fazer aceitar um presidente que imita um parente meu, um amigo meu, qualquer pessoa agonizando no leito de morte. Então, a fala dela é muito boa, né, nesse sentido, embora tenha alguns equívocos que a gente vai pensar na sequência, né? Essa foi uma fala no Congresso aqui. E tem uma outra fala dela também, numa entrevista na BBC, eu quero ouvir com vocês. Eu não apoio ninguém que seja candidato da seita. O que é seita? Seita é bolsonarista. Eu não considero o Bolsonaro de direita, nem senhora, de extrema. A senhora não apoiaria ninguém que seria indicado ou apoiado pelo Bolsonaro? Jamais. Aí eu fui vítima do gabinete do ódio. Eu já era, antes de romper. Eles são kamikaze, assim. Então, existe um problema. Por isso que eu chamo de seita. Na seita, você tem que seguir o líder e não pensar. Numa seita, você não pode dar opinião. Numa seita, você tem que idolatrar a liderança. Você não pensa. E você entra numa situação em que você permite ser machucado, maltratado, ter perdas familiares, perdas significativas na tua vida, a perda da sua liberdade, esse pessoal do 8 do 1, todo mundo preso, e continuar idolatrando.
Eu discordo dela em dois pontos principais aqui, porque embora a fala dela seja muito precisa e muito perfeita, e como ela falou ali, ela fez parte disso, né? Ela integrou esse movimento e se elegeu por causa disso, em grande parte. Mas dois pontos que eu discordo dela, o primeiro quando ela fala que não tem a ver com ideologia, tem a ver com ideologia. As ideologias, elas têm esse caráter, inclusive, né, em alguns aspectos, algumas ideologias, elas têm esse caráter de só se consolidarem, só se firmarem com base na radicalização, com base no extremismo. Então, tem tudo a ver com ideologia. O Olavo de Carvalho era um ideólogo do bolsonarismo, né, ajudou a compor ali todo o imaginário da extrema-direita brasileira e da direita também, em grande parte, conservadora. Então, assim, havia uma questão ideológica muito profunda e religiosa também, e o Bolsonaro também parte disso. Né? Ela fala assim, para mim o Bolsonaro não é de direita nem de extrema-direita, mas é. A extrema-direita é uma definição acadêmica, não é uma definição, não é um insulto, não é um xingamento, é uma definição acadêmica. Há muitos pesquisadores aqui, eu já falei isso durante anos, né? Botei muitas referências aqui em vários vídeos distintos, há vídeos só sobre isso aqui, só sobre a definição de extrema-direita. Então é uma definição acadêmica, não é um xingamento, e aí o bolsonarismo ele tem todos os traços, todas as características de vários movimentos extremistas pelo mundo, como o trumpismo, como aqui na Europa, a extrema-direita europeia também, que tem características regionais, como a extrema-direita indiana. Então, sim, é um movimento extremista de direita e tem tudo a ver com o que o Bolsonaro faz, e também com esse espírito de seita, né, com esse espírito de radicalização, de extremismo, de não poder discordar do líder, de não poder discordar do grupo, de ser perseguido quando você é visto como traidor, como sofreu também a Soraya Tronic com base nisso. Então, isso aqui é estudado e não é uma invenção. Então, assim, ela pode achar que não é, mas é. E aí ela fala assim, né, que para ela nenhum conservador fala que pintou um clima. E aí também discordo, né? Acho que uma das características também muito predominantes de quem se diz conservador é uma hipocrisia, né? É o faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, basicamente, né? E basta pensar, inclusive, no Nelson Rodrigues, né? Um grande escritor brasileiro que era um conservador também, né? Até um reacionário, como ele se apresentava, era um reacionário. E aí você tem lá um autor que basicamente o trabalho do Nelson Rodrigues era expor a hipocrisia do conservador brasileiro, né, do homem de bem brasileiro. Sempre tinha um pai de família que era muito moralista, muito, sabe, batia no peito, olha só, eu sou defensor da pátria, da família, da sociedade, da religião, da fé, e aí esse cara era um puto de um hipócrita, tinha amante, tinha filho fora do casamento, fazia barbaridades. Então, assim, isso aqui também é um reflexo, né, desse discurso moralizante, moralista, que no fim das contas é só gogó, e na prática não é bem assim. E aqui a gente falou muitas vezes sobre várias personalidades, inclusive vinculadas ao bolsonarismo e ao Olavo de Carvalho, né, o olavismo. O Olavo de Carvalho também era um embate de um hipócrita, né, foi líder de seita de fato, né, foi realmente líder de seita, tinha uma seita islâmica, depois fazia parte de grupos esotéricos, tem toda uma doutrina esotérica ali que perpassa o olavismo no começo, depois vira uma seita política. Então, hipocrisia é o que está por trás disso, né? Então, assim, não é uma contradição pensar que eles falam uma coisa e agem diferente. Não é. Mas o depoimento dela é muito importante nesse sentido de mostrar alguém que fez parte desse movimento, percebeu o risco, percebeu o perigo e se afastou. Pode ser de direita, não tem nenhum problema ser de direita. Assim, aqui, inclusive, é bom até abrir esses parênteses aqui e dizer o seguinte, olha, eu não tenho nada contra quem é de direita, quem é conservador, quem é liberal, quem é, sei lá, quem é uma esquerda radical ali, que não seja, sabe, que não proponha golpe de Estado, por exemplo, ou revolução violenta, mas isso, aceitar que existem essas posições faz parte da democracia, diferentes perspectivas interagindo no interior desse sistema, de modo que as vozes distintas possam, sabe, dialogar, possam disputar espaço e, quem sabe, implementar seus projetos, seus programas dentro da democracia, dentro das regras democráticas. Então, assim, exige que haja divergência, exige que haja pessoas que pensem diferente de você. Isso aqui é constitutivo da democracia. Se você tem só a esquerda no poder, só a esquerda que pode o tempo todo mandar, isso não é democrático, isso aqui é um autoritarismo de esquerda. Se tem só a direita mandando, é um autoritarismo de direita. Inclusive, a democracia prevê a troca de poder, que você possa retirar quem você não gosta, quem errou, quem, sabe, cometeu escândalos de corrupção, quem, sei lá, qualquer coisa que você possa imaginar, você pode trocar esses governantes e pôr outras pessoas no poder. Isso aqui é uma exigência da democracia. Não há democracia sem isso. Então, é claro que você pode prever que existe uma direita democrática, uma direita racional, uma direita razoável, e que essa direita razoável também faz parte da democracia e também tem propostas que eles entendem que são benéficas para aquele grupo específico, ou para a sociedade, ou para os brasileiros. Então, assim, não dá para pensar que só a esquerda tem sabe, razão e que só a esquerda defende o que é o bem para a humanidade. Não é isso aqui, é um delírio, é um auto-engano, basicamente. Então, sim, é importante que haja direito razoável no Brasil.
Então, tendo dito isso, a gente tem aqui Soraya Tronic expondo, né, o que ela percebe desse espírito de seita bolsonarista e que de fato operou como uma seita. E aí, para poder reforçar o argumento da Soraya, eu quero pôr uma frase do Flávio Bolsonaro, senador, né, senador bolsonarista, falando sobre agora como há um compromisso dos bolsonaristas de seguirem a ordem do líder. Vamos ouvir juntos aqui, porque isso aqui vai basicamente, confirmar o que diz a Soraya. Vamos ouvir aqui Flávio Bolsonaro. Você, Ana, igual a mim, é uma guerreira do nosso exército. Mas a partir do momento que o nosso líder toma uma decisão, se a gente questiona, acontecem duas coisas. Uma, isso enfraquece o nosso líder. E dois, isso beneficia quem? O nosso inimigo. Se você acha que o Bolsonaro não merece escolher um pré-candidato ao Senado em Santa Catarina, no caso, o próprio filho dele, tudo bem. É a sua opinião, que eu discordo completamente. Ainda mais diante de tudo que meu pai está passando. Não só ele merece, como o Carlos também merece a confiança dos catarinenses. Porque ele foi e continua sendo um soldado leal e estratégico no nosso exército, que pode ajudar muito nas próximas batalhas que ainda virão e que não vão ser poucas. Eu continuo admirando e seguindo a Ana Campanholo nas redes sociais, porque eu gosto do trabalho dela. E na vida eu aprendi a não julgar as pessoas por causa de um gesto isolado. Eu gosto de olhar o filme, não só a foto de um momento. Eu gosto de olhar para a floresta, não só para uma árvore. Eu não vou encerrar esse vídeo pedindo para o Carlos e a Ana se abraçarem, dizerem que está tudo bem e a bola para frente. Eu gostaria muito que isso acontecesse, até porque os nossos inimigos iam odiar. Mas eu encerro pedindo uma reflexão sobre tudo que eu disse aqui, porque isso pode acontecer em outros lugares e com certeza não vai ser a última vez. A gente tem que ter a consciência que a gente está lutando por algo muito maior do que a nossa simples opinião. A gente está lutando para resgatar o nosso Brasil, que está condenado à pena de morte se continuar nas mãos da esquerda. Entenderam? Um abraço para você, fique com Deus. Bem, aqui você tem, né, o Flávio Bolsonaro seguindo todo o discurso de seita aqui. Então, assim, é aquilo que a Soraya falou, né? Então, assim, você tem aqui o líder, se o líder mandou, o líder sabe, o líder compreende a realidade, respeitem o líder, obedeçam ao líder, que é o que ele está falando aqui. Olha, meu pai, Jair Bolsonaro, determinou que o Carlos tem que ser o candidato ao Senado por Santa Catarina, obedeçam. Obedeçam porque ele é o líder. Ele é o líder, vocês estão traindo a liderança. O segundo ponto tem a ver com a ideia de inimigos, né? Então, assim, se a gente não se juntar, se a gente não aceitar o líder falando, isso fortalece os inimigos. Isso aqui é um discurso muito de extremista mesmo, muito de seita, porque, assim, quem discorda, quem não faz parte do nosso grupo, é o inimigo. Então, assim, o inimigo pode ser tanto de direita quanto de esquerda aqui nesse caso, né? Uma direita moderada, por exemplo, é inimiga do bolsonarismo. Uma esquerda, no geral, qualquer esquerda, é inimiga do bolsonarismo. Então ele fala aqui em termos de guerra, né? O exército é um soldado do nosso exército. Então, assim, é uma linguagem bélica, uma linguagem de, inclusive, violência simbólica nesse sentido de que quem não está conosco é um inimigo. É um inimigo. Então, isso aqui é muito linguagem de seita, dicotômica, né? O mundo se divide entre aliados e inimigos. E aqui ele está falando com a Ana Campanholo, que é uma olavista, também é do Delulu completa, mas a Ana Campanholo faz parte da ala de Santa Catarina, a ala bolsonarista, olavo bolsonarista de Santa Catarina, que não quer que alguém de fora, um forasteiro como Carlos Bolsonaro, venha representar um estado que ele não conhece, do qual ele não pertence, que ele não tem qualquer, traquejo lá dentro, qualquer relação lá dentro. Então, assim, vai importar um bolsonarista, vai importar um filho de Bolsonaro, porque ele não tem chance de ganhar no Rio de Janeiro. Porque, na verdade, se for compreender qual é a motivação aqui, a gente tem que pensar em termos eleitorais, né? Em termos eleitorais aqui. Você já tem o Flávio Bolsonaro, senador por Rio de Janeiro, e aí, se você colocar um outro filho do Bolsonaro para disputar, os votos vão se fragmentar, vão se dividir. E é capaz de não apenas não eleger o Carlos Bolsonaro no Rio de Janeiro, como nem sequer reeleger o Flávio Bolsonaro. Então é capaz de perder dois filhos do Bolsonaro na política. Então, assim, deixa lá no Rio de Janeiro o Flávio Bolsonaro e joga e chuta lá o Carlos Bolsonaro para o reduto, né, pro reduto bovino bolsonarista de Santa Catarina, que é o estado mais reacionário do Brasil hoje. Basta pensar que Santa Catarina, o Bolsonaro teve no segundo turno da última eleição quase 70% dos votos, ou seja, ainda hoje é um reduto bastante reacionário bolsonarista. Então joga o Tonho da Lua lá para Santa Catarina, porque daí lá ele vai ter votos dos bolsonaristas e vai ganhar
ganhar. Só que daí não contavam com resistência local, porque já estava lá meio que organizado quem seriam os candidatos. Tinha lá a Carol de Tone e tinha lá um possível candidato, e aí esses caras, tipo, como assim? Agora vai vir lá um cara, vão chutar esse Tony da Lua para cá para poder, sabe, ocupar os espaços que a gente quer ocupar. E aí quem se opôs, quem está agora na retranca desse negócio aqui, meio que tentando reagir a isso, é a Ana Campanholo olavista. Eu quero ouvir com vocês uma fala da Ana Campanholo sobre isso, né? Então assim, você tem lá o Flávio Bolsonaro tentando reagrupar as tropas dissidentes no seguinte, não, vamos obedecer o líder. Mas a Ana Campanholo não está muito animada com isso não. Vamos ouvir. Você acha que quem tem que ser tratado com mais respeito dentro do bolsonarismo, eu ou a mim? Tu, né? Então por que para rifar o Amin, o Carlos fala indiretamente, sutilmente, fofamente, e para acabar comigo, tentar acabar comigo, eles botam toda a força do gabinete deles lá para trabalhar contra mim. Por quê? Por que ele prefere atacar a Ana Campanholo? Eu não gostei que ele chamou a senhora de mentirosa, tá? Achei ruim, falei, tá? Mas assim... Então, aqui você tem a Ana Campanholo puta com o Flávio Bolsonaro, por razões óbvias, né, porque rifaram a cabeça dela, ela até menciona no gabinete do ódio, então assim, o próprio bolsonarismo reconhecendo que existe esse gabinete de destruição de reputações, que foi algo exposto na CPI das fake news, por exemplo, então assim, se sabe que existe, inclusive, repito aqui, quem quiser conhecer mais o mecanismo disso, vá conferir na Amazon meu livro sobre o golpe que falhou, que conta justamente também a operação de criação de fake news deles, o modo como isso era usado para recrutamento e radicalização das pessoas, porque a radicalização da seita é algo constante, algo permanente, você tem que ficar o tempo todo reforçando a mensagem, você tem que disparar a mensagem o tempo todo, dispara no WhatsApp, manda vídeo, faz live, então assim, você mantém o grupo todo engajado, e quando o grupo perde a liderança, ou quando a liderança é presa, por exemplo, como aconteceu com o Bolsonaro, ou quando morre, como aconteceu com o Olavo de Carvalho, você cria um vácuo de poder, e aí você tem vários, possíveis sucessores que vão disputar as migalhas dessa liderança. Nesse momento a gente não percebe nenhuma liderança evidente no bolsonarismo e nem sequer também no olavismo. Então assim, já tem alguns anos que o Olavo morreu e ninguém surgiu ali para ocupar esse espaço. E no bolsonarismo agora também você tem uma briga, agora cada um querendo pegar o espólio ali, cada um querendo pegar o que puder. E aí, nesse sentido, começa essa dissidência, ou seja, bolsonaristas que acham que são mais bolsonaristas, inclusive, do que os próprios bolsonaros. Então assim, eu não vou ter que obedecer a ordem de vocês. O Bolsonaro acabou, o Bolsonaro tá preso, vai morrer na cadeia. Então assim, por que eu vou ficar obedecendo ordens agora de um líder que não tem mais operação, que está, inoperante? Então não, agora a gente vai pensar aqui novas estratégias dentro do nosso ideal radicalizado, porque continuam radicalizados, não quer dizer que eles deixaram de ser radicalizados, eles só mudaram agora o foco. Vamos agora nos reorganizar aqui no Estado e vamos tentar avançar nossas bandeiras. Então assim, você tem agora, basicamente disputa pelos restos do bolsonarismo, né? Disputa pelos espólios do bolsonarismo. Você tem bolsonaristas brigando aqui para ver quem que vai juntar aqui pedaços do tesouro e tentar continuar a manter o capital político deles. E aí essa briga vai longe, né? Vamos ver para onde vai. Eu acho que caso o Carlos Bolsonaro realmente tente disputar por Santa Catarina, vai ficar bem feio o negócio e eu acho que ele não tem como, vencer lá. Não tem porque já está havendo uma manobra muito grande ali, de grande resistência, de grande inquietação em relação a isso. É importante a gente ver isso justamente para perceber como o negócio está feio para eles. Isso aqui é uma demonstração de fraqueza, né? De fissuras, de fragilidade. Eles estão se desintegrando e a gente tem observado isso. Não quer dizer que acabou, não quer dizer que você não vai ter fanático político, fanático, ideológico na política, vai ter, eles estão ali disputando eleições, tem Nicolas Ferreira também, tem outras figuras ali que a gente pode apontar, mas estão agora, se pulverizando e pode surgir aí microgrupos que nem sequer dialoguem entre si. Isso enfraquece basicamente o movimento, né? Me diga o que vocês pensam aqui sobre isso, vocês estão acompanhando essa história, essa maluquice aqui da extrema-direita brasileira brigando, briguem, desgraçados, briguem. Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento. Se torne um membro do canal para dar uma força e lembrando que está na Amazon o livro novo, lançamento, O Golpe que Falhou, no qual retrata justamente a formação desses grupos, né, o modo como eles operavam, o modo como eles radicalizaram as pessoas, o modo como eles tentaram um golpe de Estado e não conseguiram. Vá lá, confira, está muito importante esse livro. E também quem quiser conhecer formas de fazer uma renda extra, vou deixar na descrição aqui desse vídeo um link para falar com o Clayson, e o Clayson vai te mostrar e vai dividir com você o material para que você possa conhecer alguns caminhos para poder fazer um dinheiro a mais, fazer uma poupança, pagar suas contas, poder fazer um projeto, realizar uma viagem, comprar alguma coisa que você queira, quem sabe fazer aí 700, 800, 900 reais a mais por mês trabalhando de casa. Eu sei que funciona porque eu trabalho com isso há muito tempo, então caminhos existem, basta conhecê-los. Então boa sorte para ti, se cuide e até mais. Tchau!